Bom dia, é um prazer estar aqui participando deste segundo encontro do Mentalidades Matemáticas. Um agradecimento em especial ao Instituto Siddhartha pela organização e à comissão científica por ter pensado nesta mesa que eu considero bastante relevante. E por que bastante relevante? Acabamos de sair de uma mesa falando de inclusão e equidade, e muitas vezes todo um discurso e um conjunto de práticas que a gente desenvolve na escola, que até estão bem intencionados para a inclusão e a equidade, eles morrem quando? Quando o assunto é avaliação, né? A avaliação tem uma dimensão extremamente importante no processo pedagógico. Um dos autores que muito pesquisaram esse tema no Brasil, o Luiz Carlos de Freitas, um professor da Universidade de Campinas, ele costuma dizer que o trabalho pedagógico ele é modulado por duas categorias. Uma delas é que ele chama de objetivos e avaliação, a outra de métodos e conteúdos. E ele costuma dizer que a gente inverte, a gente primeiro pensa em conteúdo e método de ensino, para depois pensar no que é que a gente quer com aquilo e como a gente vai avaliar. Ele diz que a categoria central é saber quais são os objetivos de aprendizagem e como nós vamos avaliar se esses objetivos foram alcançados. E aí nós escolhemos os métodos apropriados, os conteúdos apropriados para verificar como aqueles objetivos foram desenvolvidos e como eles serão avaliados. Então, muitas vezes a avaliação ela só é pensada pelo professor depois que ele já desenvolveu tudo que ele deveria desenvolver sobre aquele tópico. E por isso ela fica descolada de uma prática anterior que foi desenvolvida. Bom, eu não vou falar muito, porque nós temos 3 pessoas que eu diria assim, muito honrado em poder estar aqui fazendo a mediação da fala dessas 3 pessoas. Vamos contar com a presença da Madeline Gurgel Barreto Maia. Por favor, Jaqueline. Jaqueline, ela é professora da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, né, no estado do Ceará, e é doutora em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também teremos a presença nessa mesa do Rafael Felipe Novo Vaz. Por favor, Rafael. O Rafael é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, é doutor em Ensino e História da Matemática e da Física, e teremos também, né, para abrilhantar ainda mais aqui a nossa mesa, o Gabriel dos Santos e Silva, né? Gabriel é professor da Universidade Federal do Paraná e é doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Então, temos um trio aqui com muita experiência no tema de avaliação e que vai, então, nos ajudar a refletir sobre essa temática. Vamos iniciar esse nosso momento com a fala da professora Madeline, e aí depois, na sequência, teremos a apresentação do Rafael e a apresentação do Gabriel. Obrigada. Apresentação, por favor. Primeiro, bom dia. Bom dia ainda. Agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, poder trocar a experiência. Estava ouvindo a mesa anterior. E cada assunto a gente vai querendo ouvir mais, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da nossa experiência lá no Ceará, né? Que quando a gente ouve falar em avaliação, né, muito se ouve falar do Ceará. Peço desculpas, porque em algum momento minha voz pode falhar, mas eu estou vindo de uma semana que foi bem cheia de palestras e falas, e o clima não está nos ajudando, né? Então, vou pedir, em alguns momentos eu realmente vou ter que parar, mas espero que isso não atrapalhe o andamento. Bom, gente, nós fazemos parte lá do Centro de Excelência em Políticas Educacionais, que é liderado pelo professor Jorge Lira, que é um programa do cientista-chefe, né, que é da Universidade Federal do Ceará. Eu sou da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica no
na região norte do estado, e aí, mais especificamente, a sede principal dessa universidade é Sobral, né? Sobral, que tem aí referências nos índices quantitativos das avaliações externas, né? Vou trazer um pouquinho para vocês uma reflexão que eu e o professor Jorge, a gente decidiu construir aqui para vocês. E a gente juntou um pouco as experiências que a gente vem desenvolvendo, porque esse projeto que eu vou mostrar hoje, ele hoje está sendo desenvolvido em 3 municípios do Ceará. Mas eu não podia, até pelo tempo de fala, tentar abarcar tudo, então a gente vai falar especificamente da região de Sobral. Tá? Bom, o que nós queremos provar com a avaliação? Primeiro, eu quero mostrar para vocês um trabalho. A gente está desenvolvendo esse trabalho com professores em exercício, como a gente chama lá, que são os professores que estão em sala de aula. Porém, eu também trabalho com o mesmo projeto e a mesma ideia com os licenciandos em pedagogia e em matemática. Mas eu trago aqui para vocês algumas frases que foram ditas este semestre, no início do projeto, pelos formandos de pedagogia, tá? Sobre o quê? Sobre a matemática, claro. Então, vamos lá. Essas frases, eu pedi que eles trouxessem, os licenciados em pedagogia, qual a impressão que eles tinham da matemática. É importante que se diga que eu destaquei só algumas, tá? Mas tem coisas piores aí. E eu trouxe essas por quê? Porque esses estudantes, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela tem, vamos dizer assim, 90% das licenciaturas de Sobral, ou seja, que formam os professores de Sobral, né? E eles já são alunos do 7º e 8º período, falta um semestre praticamente, ou 2, para terminar o curso. E foram alunos da Escola Pública de Sobral, e passaram pelo processo de avaliação que hoje a gente vê aí. Tá? Em nenhum momento a gente nem é objetivo do programa, nem é objetivo da gente criticar, mas a gente está aqui questionando, né, exatamente isso aqui, o que queremos provar com a avaliação. Né? Então, esses estudantes de pedagogia, eles passaram por essa avaliação. E o que nós estamos querendo provar? Será que a matemática é isso aí? Né? É difícil, né? Bom, e aí a gente, com base nessas frases, né, para que serve a avaliação na escola, que a gente está vendo acontecer em Sobral? Esse programa, ele pega esses profissionais que estão lá em parceria com a Secretaria de Educação, eles são liberados, né, para fazer essa formação, que acontece sempre às quartas-feiras, o dia todo. E Sobral tem essa especificidade muito boa, porque os professores, eles têm um dia completo da carga horária para planejamento de todas as turmas por escola. Então, na escola X, todos os professores do 7º ano se reúnem no mesmo dia de matemática. Eu estou falando da experiência de matemática, porque é onde eu trabalho. Eles têm o encontro junto para discutir o planejamento de toda a escola e, consequentemente, de toda a rede. Bom, a gente sabe que as avaliações elas podem ter diversas finalidades, né? Diagnóstica, formativa e somativa. O nosso projeto ele se adequa bem, né? Se encaixa na formativa, não abandonando nem a diagnóstica e nem a somativa. E o nosso objetivo qual é? Garantir a aprendizagem de todos os estudantes, e aí a questão da equidade, né? Segundo um currículo exigente, né? Ou seja, um currículo que nasce na prática, da prática e para a prática a partir do estudo dessas avaliações. Eu achei muito interessante a fala do professor Gontijo no início, que assim, a ideia do nosso projeto é um planejamento reverso, né? Aonde eu quero chegar é a questão principal do nosso planejamento. Mas, para isso, e é exatamente aonde eu quero chegar, e analisando os dados da avaliação, qualitativamente, não só quantitativamente, que a gente quer um currículo, de fato, matematicamente exigente, pegando desde as questões epistemológicas do conhecimento matemático, né? E, aliado a isso, promover o desenvolvimento profissional docente dos professores, que é vamos dizer assim, um desenvolvimento que acontece de dentro para fora.
E não num modelo top-down, que vem de fora para dentro, alguém que vai lá e faz a formação e eles são executores, que normalmente é o que a gente vê nas redes públicas de ensino do Ceará e também de Sobral. Tá? E aí, o que a gente está querendo com essa avaliação na escola é exatamente compreender o que os dados significam e como é que eles podem contribuir para a prática da sala de aula. Será que os professores têm consciência disso? Do que esses dados significam? A gente sabe que a avaliação ela traz um impacto financeiro para os municípios. Né? Existe uma questão financeira, existe uma questão também que a gente sabe que nós não podemos fugir, e Sobral não é diferente. Tem muitos pontos positivos de fato, né? Mas a gente sabe que existe uma questão também de marketing político, que hoje está sendo ditado, e existe também uma questão dessas avaliações estarem, de uma forma geral, e aí eu estou falando principalmente da realidade do Ceará, que é onde o cientista-chefe está trabalhando mais especificamente. A gente sabe que as avaliações externas estão ditando o currículo da sala de aula. E não é isso que a gente quer com o cientista-chefe, com o nosso projeto do uso pedagógico das avaliações. O nosso projeto tem exatamente esse nome, o uso pedagógico das avaliações em sala de aula. Então, o que a gente está vendo? Que as semanas que antecedem as avaliações, todos os professores sofrem muito uma pressão psicológica, emocional, de vários aspectos. Eles estão sempre muito estressados. E na nossa própria formação do cientista-chefe, esses professores, muitas vezes, nem vão para a formação no dia que, na quarta-feira que antecede a semana das avaliações, porque eles estão fazendo o quê? Estão trabalhando com os alunos os simulados, as questões que eles vão desenvolver, que eles vão se deparar, muito embora a gente saiba que os alunos precisem estar familiarizados com o estilo de prova que eles realizam. Mas, antes de tudo, eles precisam se apropriar do conhecimento e ter a oportunidade de realmente aprender. Ou seja, será que ele acertou o teste e, por isso, ele é proficiente? Ou será que, por ser proficiente, ele acertou o teste? Vocês percebem a diferença da pergunta? A gente faz o tempo inteiro essa pergunta. E se eu fiz o teste e acertei pelo chute? A gente sabe que isso acontece. E se eu fiz por análise de distrator? Né? Então, como é essa proficiência, de fato? E aí é interessante, porque no início do projeto, né, a gente tem o projeto acontecendo com os professores dos anos finais e médio, e tem o projeto acontecendo nos anos iniciais. E aí, eu me deparei com esse quadro na semana que antecede, eu não sei se vocês conseguem ver, porque foi a posição que eu consegui tirar a foto. Mas, assim, na semana que antecedia, eu me deparei com esse quadro aí dentro da sala. E eu perguntei para a professora assim, o que é esse quadro? Ela disse, não, é para os alunos lembrarem na hora da prova. E aí eu fiquei me perguntando até que ponto isso é um conhecimento epistemológico da matemática, né? Se isso aí é fazer matemática. E se isso aí é ser proficiente em matemática. Mas esse foi um questionamento meu, tá? Mas eu trouxe para mostrar. Aqui, eu não sei se vocês também conseguem ver, porque, de fato, a imagem é distante e muito pequena, porque tem muita informação. Aqui, no meu lado direito, né, a gente tem sinalizado de verde os alunos que estão bem, sinalizado de vermelho os alunos que não estão bem. Aqui, nós temos classificados em nível crítico, intermediário adequado e muito crítico, os alunos. Só que isso aqui está no corredor da escola. E aí, eu até digo para vocês assim, que me chocou um pouco isso, e me chocou mais ainda quando eu fui trabalhar na universidade, né, que eu trabalho, e eu fiquei feliz de estar aqui, porque eu trabalho muito com conversas numéricas, com mentalidades matemáticas, na graduação do curso de pedagogia, e aí eu me deparei com isso e fui conversar com os meus alunos, porque, como eu disse, eles vieram da escola pública. Eu não tenho nenhum aluno que veio de escola, no curso de pedagogia dos anos iniciais, eu não tenho nenhum aluno que veio da escola privada. E aí eles me disseram assim, professora, isso é verdade, eu sempre fui dar muito crítica.
E aí a outra disse assim, eu sempre fui da avançada. Aí eu olhei e falei, e chegaram no mesmo lugar. Mas chegaram no mesmo lugar como? Né? Por quê? A que é muito crítica é uma aluna extremamente tímida. Ela participa do GPMAT, que é o grupo de pesquisa, onde a gente está desenvolvendo esse projeto dentro da universidade também, com os licenciandos. E aí ela simplesmente olhou para mim. Ela é muito tímida, ela não queria participar do grupo, ela é extremamente insegura. E aí eu fico me perguntando, nós estamos avaliando para quê e para quem? Né? E causando o quê? Será que é proficiência matemática? Então, como usar a avaliação a favor da aprendizagem? Até que ponto, sem entrar em avaliações somativas, fazendo essa reflexão, né, do crítico, muito crítico, e esses dados aí, até que ponto, sem entrar em avaliações somativas, contribui para o desenvolvimento do triângulo instrucional, ensino, currículo e aprendizagem? Esse triângulo instrucional é exatamente a avaliação que, fazendo o uso pedagógico dela, deve ditar as estratégias de ensino, né, em sala de aula, vai gerar o currículo e a aprendizagem do aluno. Então, é um triângulo que a gente chama de triângulo instrucional a partir do uso pedagógico das avaliações. E isso vai promover desenvolvimento cognitivo nos estudantes da forma como está sendo feita, ou fazendo uso do que está sendo feito. Ou seja, será que a gente não consegue complementar isso? Não é que não está bom o que está sendo feito. Está bom, mas acho que dá para complementar e reverter as situações muito críticas. Como as avaliações desenvolvem e, ao mesmo tempo, requerem conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores. E aqui, falando dos professores em exercício, a gente sabe que toda a equipe da escola ela precisa conhecer e utilizar pedagogicamente os resultados das avaliações, sejam elas internas ou externas. Por exemplo, eles precisam saber produzir devolutivas a partir desses dados. E aí a gente faz o que com eles? Vamos pegar as habilidades da BNCC ou os descritores, porque eles têm muito isso, de usar os próprios descritores do SAEB. Vamos avaliar não o fato do aluno não ter sido bom naquele descritor ou ter demonstrado não ter aquela habilidade, mas o fato do aluno, o que aquela habilidade exigia de relações cognitivas, de conhecimento matemático, para que ele consiga avançar do muito crítico para o crítico, pelo menos, né? E aí eles têm que saber produzir devolutivas em que as lacunas e os erros possam ser explicitados e abordados com os estudantes de modo pedagógico, né? Bom, então, a gente traz também aqui, eu vou pular esse slide por conta do tempo, mas eu trago aqui a experiência de formação, que é o projeto que a gente está desenvolvendo no cientista-chefe do uso pedagógico das avaliações. O que a gente quer que os professores compreendam o que as evidências significam cognitivamente e como podem contribuir para a prática de sala de aula. Vejam só, as evidências de aprendizagem. Então, eles fazem os testes e aqueles resultados nos dão evidências de aprendizagem, mas eu preciso analisar essas evidências. O que isso está sendo dito para mim? E aí a gente faz os professores, eles vão destrinchar, eles vão esmiuçar todos os descritores, todas as habilidades, para descobrir por que o aluno não teve aquela habilidade ou não evidenciou o conhecimento naquele descritor. E aí, o objetivo é uma formação mesmo que a gente faz com professores e gestores. As atividades que a gente propõe dizem respeito a um determinado conjunto de conhecimentos matemáticos e pedagógicos, que são mobilizados de acordo com certas conexões lógicas, ou seja, relações lógicas que os alunos precisam fazer para evidenciar aquele conhecimento. Então, eles precisam produzir, ao final, atividades a partir das evidências e devem ter clareza quanto aos objetivos e padrões de desempenho dos alunos. Esses padrões de desempenho, eles não se resumem a certo e errado, né? O erro vai ser positivo, o acerto vai ser positivo. Mas sempre nesse acerto tem algo a ser construído, senão a gente também fica numa mentalidade fixa, né? E aí o excesso de elogio também é um problema, né? Erros podem revelar estágios naturais de consolidação de esquemas na memória de longo prazo, equívocos conceituais ou procedimentais, insuficiência do repertório matemático, uma mentalidade fixa de que eu não consigo aprender matemática, que os meus alunos da pedagogia chegam, né, com essa ideia,
E, mais ainda, de que você está lá no crítico, e eu sempre fui do crítico, como ela diz para mim. Professores devem conhecer relações lógico-cognitivas entre objetos e estruturas matemáticas, e a forma como ocorre a aprendizagem. E aí, que estratégias de ensino e de aprendizagem podem ser desenvolvidas para que os alunos atinjam esses padrões de proficiência? É a partir disso aí que a gente quer que o professor tenha conhecimentos e habilidades no processo de avaliação formativa. Ele tem que olhar para aquela avaliação e, analisando o que foi evidenciado pelos alunos, descobrir estratégias junto com a gente nesse programa de formação que a gente oferece. Os objetivos de aprendizagem sempre se referem ao desenvolvimento da real proficiência matemática. Tá? Bom, então, o que a gente quer mostrar para o professor é que existe uma rede de conhecimentos e habilidades que eles precisam ter para lidar com essas avaliações. Ou seja, o professor tem um potencial intelectual que precisa ser desenvolvido. Tá? Só que, muitas vezes, no modelo atual de formação, isso não é desenvolvido na rede. O professor apenas fica treinando os alunos para um modelo de prova que não necessariamente revela proficiência matemática. Bom, e aí a gente traz algumas questões. Que a gente quer que esses professores saibam interpretar, né, o pensamento matemático que os alunos tiveram. Eles partem das habilidades. A partir da análise das habilidades, eles olham, independente do ano, que habilidades se relacionam com qual habilidade. A partir disso, eles levantam as relações lógico-cognitivas que existem entre essas habilidades e definem um mapa de progresso. No caso aqui, está relacionado ao aprofundamento na aritmética de números racionais. Então, eles analisam minuciosamente as habilidades da BNCC ou os descritores, destacam, a partir dessa análise, quais são as relações lógico-matemáticas que os alunos têm que ter para dominar essas habilidades e inserem isso num mapa que se complementa. E esse mapa de progresso, não, por exemplo, aqui nós temos a habilidade de 5º ano, 6º ano, 8º ano, então, tem do 3º ano, mas tudo isso está relacionado. Então, ele pode estar no 7º ano o aluno, mas ele evidenciou não ter um conhecimento do 3º ano. A partir desses mapas de progresso, a gente cria atividades que ele pode desenvolver lá no 7º ano, mesmo a atividade sendo de um 3º ano, por exemplo. Bom, aí o mapa fica mais ou menos assim. Aqui ele tem representações dos números racionais, que vai ser o ponto de partida, né? E vai perpassando todas as habilidades numa progressão. Então, equivalência de frações, o que está envolvendo a equivalência de frações, perpassando, número 2, relações de proporcionalidade, propriedades operatórias, constante de proporcionalidade, vai indo até chegar na condição de existência e unicidade de solução de sistema de duas equações lineares em duas variáveis. Observe que a gente mostra uma rede de conhecimentos matemáticos que favorece a questão das sinapses cerebrais dos alunos que estão com algum tipo de dificuldade, desde os anos iniciais até chegar, por exemplo, no ensino médio. E o professor ele vai tendo essa clareza. E a gente trabalha isso com professores dos anos iniciais e professores dos anos finais e médios juntos, que é para que eles tomem conhecimento da importância das interligações entre o conhecimento matemático. E aí eles criam algumas atividades. Nós temos aqui a atividade tarefas, né? De 9 a 12, que está relacionado a um bloco de conhecimento. Então, ele diz, no gráfico seguinte, são informados os preços em reais de certas quantidades de carne bovina em gramas em 4 frigoríficos da cidade, indicados pelos pontos P, Q, R, S. Tem o valor. Aí a primeira pergunta é bem simples. Quanto custaria 1 quilograma de carne bovina no frigorífico B? Quando você vai para a questão 9, dentro do mapa de progresso, ela já entra numa outra rede interligada. Quantos gramas de carne bovina é possível comprar com R$100 no frigorífico R? Isso aqui já são os professores que criam essas atividades sequenciais a partir dos mapas de progresso que eles construíram. Aí a gente analisa essa proficiência nesse bloco de questões. Então, por exemplo, na questão 1, ele evidencia, se ele fizer só certa a questão 1, ele evidencia compreensão conceitual. Se ele a 9, a 11 e a 12. A fluência procedimental,
ele está evidenciando na questão 9, 10 e 11. Ou seja, mesmo que ele acerte 3 questões, ele ainda tem algo a desenvolver aí na questão 12. Não acertou, a questão 11 e 12 envolve competência estratégica. E assim, eles criam isso aqui até chegar nas rubricas. Quando, a partir disso aqui, eu digo que o aluno foi insuficiente, ou parcialmente suficiente, ou plenamente suficiente, que é o termo que a gente usa na formação, mas que hoje eu vejo que, na realidade de Sobral, a gente pode adaptar para o crítico, muito crítico, intermediário e avançado, sem grandes traumas. Eles criam rubricas que evidenciam qual foi o conhecimento que ele teve e aonde ele pode chegar, né? Bom, e aí, a partir dessa análise, quais estudantes não desenvolveram as habilidades previstas e que estratégias serão utilizadas para que atinjam essa aprendizagem desejada? E aí, a partir disso, a gente usa o Lesson Study, que é o estudo da aula. Então, a gente vai estudar a aula com os professores para ver o que a gente vai fazer para atender esse bloco de estudantes. Eu sempre digo assim, o médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa estudar a cirurgia. O advogado recebe o caso, ele precisa estudar o caso. O engenheiro vai estudar o solo antes da construção. Nós vamos estudar nossa aula antes de executá-la, né? Então, o lesson é como a gente começa a pensar que vai fazer isso. E planos de ação de curto, médio e longo prazo para todas as classificações que ali estão inseridas, tá? E aí a ideia é desenvolver uma cultura, eu estou indo lá para baixo porque eu já falei os 2 pontos, uma cultura avaliativa que garante uma educação de qualidade aos professores e alunos com mais equidade. E com a possibilidade, vamos dizer assim, de ascender naquele quadro vermelhinho lá, né? Aqui são as etapas do nosso lesson, né, que a gente estuda os dados, o que a gente sabe sobre ele, o que não sabe, o que precisa saber, pensa nas aulas, replaneja, reflete, cria, refaz, retoma o caminho, reavalia, analisa os dados novamente e o ciclo da avaliação formativa recomeça. Aqui foi um exemplo de atividade que eles fizeram usando o material deles. Então, eles tinham uma questão baseada no paradigma do exercício e a gente transformou isso a partir exatamente do livro da Jo Boller, que a gente estudou com eles, né? E aí a gente traz o depoimento de uma professora de que ela ficou extremamente surpresa como que uma questão que só era para avaliar a contagem, praticamente, quantas maçãs, ou evidenciar uma adição qualquer, né? E a multiplicação retangular, que era isso que essa questão abordava, como que ela poderia trazer tantas outras estratégias? De que formas podemos pensar a contagem dessas maçãs? De que formas podemos representar essa contagem? Podemos calcular esse total de maçãs por meio da adição? Existe uma ou mais adições para calcular o total de maçãs? Ou seja, a gente transformou a questão do paradigma do exercício para a exploratória investigativa, a partir do material que eles usam, mostrando que a gente consegue aliar as 2 linhas de avaliação. Tudo isso precisa chegar à sala de aula. O professor tem que tomar parte do processo, se sentindo intelectualmente capaz de criar. A avaliação tem que ser aberta, construída e acontecer em várias etapas do planejamento. O exemplo de Sobral, voltando à nossa pergunta da mesa, o que queremos provar com a avaliação, o exemplo de Sobral nos mostra que a prática avaliativa recorrente e intensa, em moldes somativos, não promove essencialmente efetiva proficiência matemática entre os estudantes, nem mobiliza habilidades do conhecimento pedagógico do conteúdo de matemática. E isso a gente tem visto problemas tanto em relação à aprendizagem do professor quanto do aluno, porque o professor, nesses estudos, eles começam a perceber que nem eles percebem a interligação entre os conhecimentos matemáticos. Tá? E eles dizem assim, mas não é só a adição? Certo, o que antecede a adição? Que esse aluno precisa saber e que ele não está dominando, né? Então, há necessidade de aprofundar o conhecimento especializado da matemática para o ensino entre os professores também. Essa é uma condição necessária para o planejamento dos testes e tarefas com o fim máximo das devolutivas. É isso. Obrigada. Obrigado, Madeline, pela brilhante apresentação e pelas reflexões que eu diria, de fato, importantes, porque falam de uma situação de uma prática, né? Então, de uma rede que envolve não só o processo formativo dos professores, mas também a realidade dos estudantes na escola.
Vamos passar a palavra para o professor Rafael Vaz, que vai fazer a sua apresentação. Olá, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. A minha visão de avaliação e o meu estudo, já quase há 10 anos, está voltada para avaliação interna. Ou seja, eu não estou olhando para avaliação externa, em larga escala, e sim para o que acontece com os professores na sala de aula. E eu queria começar, primeiro agradecendo o convite, cumprimentando os colegas da banca e a todos vocês que estão aqui, aprendendo, crescendo com a gente e trocando, principalmente. A gente aprende muito na troca. A coisa que eu mais gosto de ver esses eventos é ouvir o outro, é ouvir a oposição do outro, ouvir posições divergentes, né? E aprender com elas. Bem, eu queria começar dizendo para vocês assim, eu trabalho com formação de professores hoje, e eu não consigo dizer quando eu comecei a me tornar professor. Alguns alunos acreditam que eles se tornam professores quando eles se formam na faculdade. E aí, avançando, ele chega na sala de aula e percebe que aquela formação não foi suficiente. Alguém aqui, depois de formado, antes, quando chegou no primeiro dia de sala de aula, teve a sensação de que já sabia tudo que precisava para estar naquela sala? Se tiver, levanta a mão e acho que vai ser um importante estudo de caso. Acho que ninguém levantou. Ion, tá. Depois ele mora perto, então dá para a gente conversar. Então, gente, eu acho que o professor se torna professor quando ele entra na licenciatura. Mas as nossas experiências de sala de aula, elas começaram muito antes, quando a gente era estudante. E aí, eu lembrei, quando a professora Madeline falou sobre a questão do ranqueamento, que na minha escola do ensino fundamental 2, as notas de todos nós eram colocadas no mural dentro da sala. No 9º ano, eu lembro que éramos 14 alunos, e eu sempre brigava pela 13ª colocação. É verdade, gente, não estou exagerando. E a parte mais legal é que era o meu melhor amigo que ficava em 14º, quando eu chegava em 13º. Uma coisa interessante é que no 9º ano, se eu perguntasse para os meus professores, quem aí vai conseguir chegar lá, sabe? Sabe aquela pergunta que foi questionada ali na entrada, o que você vai ser quando crescer? Eu acho que ninguém diria que eu chegaria a lugar nenhum. Eu era o 13º de uma turma de 14, gente. Enfim, e na verdade, dentre os meus alunos, eu fui o primeiro que consegui chegar na faculdade. Tá certo que a primeira colocada passou no ano seguinte em medicina, mas tudo bem. Mas nem todo mundo chegou lá. Que eu saiba, eu sou o único que conseguiu chegar ao doutorado. E aí, então, na verdade, assim, as nossas avaliações em sala de aula elas são muito, às vezes, baseadas em crenças, em coisas que a gente desenvolve, né? A gente acha que naquilo a gente é capaz de medir e, a partir dessa medição, pensar no que esse aluno vai ser. Eu queria agora fazer uma atividade com vocês e avaliá-los. Mas avaliá-los e a gente vai fazer uma discussão também sobre gênero. Eu queria que as mulheres presentes aqui me dissessem o seguinte: quem de vocês faz um bom macarrão? Levanta o braço, por favor. Pode levantar. Um bom macarrão. Beleza, beleza, ok. Pode abaixar. Obrigado. Homens, vamos lá. Dos homens, quem aqui faz um bom macarrão? Olha, gente, olha. Ok. Vem cá, por favor. Vem. Eu falei que ia chamá-lo. Me diz uma coisa. Como é que faz um bom macarrão? Rapaz. Estamos avaliando. Primeiro iFood, não, brincadeira. Primeiro com uma boa seleção de tomates no mercado, para poder comprar e fazer o molho. Alho, cebola, manjericão também. Mas pensando muito no molho, né? Na verdade, o macarrão mesmo, eu compro pronta a massa, né? Industrializada, e depois posso esquentar a água, um fio de azeite,
coloco o macarrão para o cozimento. Depois de determinado tempo eu tiro, coloco na água fria para interromper o cozimento e daí aproveito para misturar com molho. Um beiquinho também faz bem. Obrigado, Matheus. Então, eu adoro uma metáfora do Rubem Alves, que diz que ensinar é igual fazer macarrão. Não sei se já ouviram isso. Eu adoro. Que é, ele faz uma associação que tudo que a gente faz na escola está naquela panela do macarrão. E aí, depois, o que a gente ensina escorre no escorredor. E parte do que a gente ensina vai para o ralo. Ele diz que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez seu trabalho. Por isso que eu não acredito naquelas revisões que a gente faz antes da prova, um dia antes, treina, e eles repetem. Não acredito nisso. Eu não acredito em treinamento para a prova. Eu acredito que a gente precisa de tempo para que o aprendizado faça sentido nas pessoas. Ok? Por favor. Um minuto. Eu que estou. Que bom. Não era... Agora eu queria fazer uma outra proposta para vocês. A gente vai falar de prova, não de macarrão, né? De prova. Eu queria que vocês... Vai parecer aquele momento que vocês estão... aquelas dinâmicas que a gente faz, às vezes, quando está voltando das férias. Aí aparece alguém e fala assim, olha, agora da dinâmica. Aí você, meu Deus do céu. Sabe, vai ser uma coisa parecida. Mas eu vou pedir que vocês acreditem. Eu queria que vocês... vamos ser só 5 segundinhos. Quando eu falar já, vocês vão fechar os olhos. Vamos falar já. E vão pensar na primeira coisa que a prova remete para vocês. Mas eu queria que vocês pensassem não como aquele... Eu queria que vocês pensassem. A primeira coisa que a prova remete a vocês. Tá bom? 5 segundos. Quando eu falar já, fecha o olho. E eu vou conseguir ler o vosso pensamento. E se eu não acertar isso, se eu acertar isso aqui, se eu errar, eu vou falar assim, mais 5, segura que eu passei. Tá? Mas vamos lá. Quando eu falar já. 1, 2, 3, já. Fechem os olhos, por favor. Abram. Eu queria saber quem se identificou com quem ali. Vamos lá. Quem se identificou com esse sujeito? Melhor não, levanta o braço não. Fica quietinho. Então, a prova é uma coisa que traz muito estresse para alguns dos alunos, né? Claro que é uma cultura, não, a gente tem que passar, faz parte e tal, mas eu passo para os meus alunos da licenciatura no primeiro período vários slides sobre prova e pergunto qual que eles se identificam mais. Esse é o mais votado sempre. Uma coisa importante, no lugar que eu atuo, as pessoas falam assim, vou aplicar uma avaliação. Não, a avaliação é um processo, né? Para alguns de vocês isso é claro, mas nem para todo mundo não é. A avaliação é um processo. A prova é um instrumento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas... Então, prova não é sinônimo de avaliação. A prova é um instrumento que a gente utiliza na avaliação pedagógica. Quando eu falo pedagógica, eu estou me referindo à avaliação em sala de aula, também interna. E a avaliação é um julgamento. A avaliação, essencialmente, é um julgamento das aprendizagens. Nós julgamos, gente, o tempo todo. Algumas vezes, a gente julga nossos alunos por coisas que não são necessariamente a prova. Algumas pessoas acham isso totalmente errado. Eu acho que isso tem que estar atrelado a um objetivo, sabe? A um objetivo. São os procedimentos, é a aprendizagem, é a capacidade de colaborativa que o estudante tem. Várias situações contribuem muito para a aprendizagem das crianças e dos estudantes. Bem, de modo geral, a nossa avaliação é baseada numa filosofia positivista. A gente acredita que a avaliação é neutra, ela é justa, além de ser benéfica. No início, quando eu comecei a pesquisar a avaliação, eu achava que os professores de matemática, era o meu público-alvo, eram maus. Eu achava que o ION era mau. Mas depois eu percebi que
mesmo os professores que tinham determinados critérios muito rigorosos, faziam provas muito difíceis, eles acreditavam e acreditam que isso é benéfico. E aí eu comecei a ver que o negócio era muito mais complicado do que só categorizar se o professor é bom ou não. Por exemplo, os meus alunos se incomodam muito mais quando a prova não é coerente com a aula. A incoerência. Então, faz uma aula de um jeito e a prova vai de outro. Isso eles se incomodam muito. Na matemática isso é muito comum, essa crítica. E eles reclamam muito pouco de professores que fazem uma aula que é conivente com em ressonância com a prova que eles aplicam. Bem, Angel Barriga diz que a gente substituiu um termo da palavra exame, porque o que a gente faz são exames, né? E a gente usa a palavra teste e prova para trazer uma questão científica. E usa a avaliação para trazer um ponto acadêmico. Então, essa substituição aconteceu recentemente, há alguns anos, né? No século passado, mas no meados do século passado. E a gente trocou essa palavra exame. A gente não usa mais. Vou aplicar um exame. Mas, antigamente, o exame era muito comum, né? Hoje, o exame está mais voltado para a larga escala, essa palavra, a utilização dela. Bem, os meus primeiros estudos envolviam uma correção de itens. Então, o que eu tentava fazer era verificar como a gente elaborar itens, ou como corrigir itens de maneira que todos os professores corrigissem igual, né? Eu estudei a multicorreção nesse doutorado. Isso aqui é uma pesquisa francesa, e observem como as duas colunas do meio ali indicam como os corretores diferenciavam, né? Repara, dependendo da disciplina, a situação é mais complicada ainda. Queria que... Não, tá. Se vocês observarem filosofia, gente, 81 desses estudos, dessas avaliações corrigidas foram admitidas por professores e outros. Ou seja, nós discordamos na correção. Isso me intrigou e eu comecei a investigar isso. E aí eu peguei uma mesma prova de matemática com 5 itens e fiz um estudo de multicorreção, pedindo para alunos de licenciatura corrigirem. E assim, os 5 itens eram assim. O primeiro estava absolutamente errado. E cada um dos itens valia 2 pontos, né? Então, a nota máxima seria 8. Só que um dos itens estava absolutamente certo. Então, a nota mínima seria 2. Cada item valia 2, tá bom? Então, a nota podia variar de 2 a 8. As outras questões do meio eram meio certas. Olha como fica a distribuição na correção. Eles estavam usando, teoricamente, o mesmo critério, o mesmo gabarito, tá? Provas discursivas, claro. E aí eu mandei para um congresso, o avaliador falou assim, não, mas isso aconteceu porque eram estudantes. Aí eu fiz com os professores, que trabalhavam no mesmo grupo colaborativo. Repara, a mesma prova, um professor deu 4 e outro deu 7,5. Aí lembra daquela conversa de conselho de classe? Não, falando que está reprovado, tirou 4 comigo, e a média é 6, tem que dar 2 pontos para ele. Mas se fosse o professor, teria 7,5, na mesma prova. No doutorado, eu investiguei esse problema, é um problema relativamente básico. Então, pedi para professores, 51 professores de matemática, que faziam pós-graduação. Imaginei como se eles tivessem pedi para eles simularem uma correção de estudantes do 6º ano. Então, no problema que tinha 5 caixas, 13 carrinhos em cada, Pedro tirou 6 carrinhos. E aí, fornecia para eles o gabarito. E aí, eu apresentava para eles 6 soluções. Eu queria que vocês olhassem as soluções, por favor. Então, eu tinha que fazer 13 vezes 5, 65. Depois, retirar 6. Eu trabalho com correção de prova em larga escala também, né? E aí eu observo que coisas desse tipo, quem atua no Fundamental 1 sabe, talvez até no Fundamental 1, isso é muito comum, né? Ele diminui o de baixo pelo de cima por ser maior, né? Quando eu planejei, eu imaginei assim, essa pessoa elaborou a estratégia correta e esperada para o 6º ano. Ele domina os algoritmos e cometeu um erro. Ali, idem. No estudante C, idem. Tá? Erros diferentes, mas erros comuns. Do estudante C,
ele errou a multiplicação ali, aquela coisa do vai um, que não tem o menor sentido. Vai um, o que é vai um? O que é pedir emprestado, gente? Você ensina na escola, na aula de matemática, é pedir uma coisa que você nunca devolve? Enfim. E aí, olha, observe um estudante D que foi fazendo... Eu esperava que os professores... Aqui tem uma estratégia bem interessante, tá? Eu achei essa estratégia bem legal. E a linha incompleta. Eu esperava que os professores pontuassem bem as estratégias e o domínio dos algoritmos. E talvez menos respostas secas e respostas em que os alunos contavam com pauzinhos ainda. Bem, o que eu observei, na verdade, é que os professores, eles pontuaram mais, inclusive, as questões... Deixa eu voltar aqui. As questões desse tipo, porque eles estavam muito focados na resposta final e pouco nos procedimentos. De modo geral, eles tinham uma ausência de critério claros, então eles começavam um item dizendo que tinha um critério, depois mudavam para o quando chegavam em outra resposta. Onde o erro acontecia, gerava problema. Então, por exemplo, o estudante C, ele achou o 515. Atenção! Aí eu falava com ele, mas ele cometeu um erro apenas no procedimento, igualzinho o outro. Mas os professores ficaram incomodados de usar esse mesmo 515 aqui. E aí, um dos argumentos é, mas o estudante não sabia a ordem de grandeza. Eu falei, mas isso não se estuda a ordem de grandeza no 6º ano. Acho que não, né? Ok. Aqui. Na França tem diversos estudos também relacionados à questão da multicorreção. Esse é mais atual, de um pesquisador chamado Suchot. Isso aí são as notas da correção do vestibular francês. Eu vou passar rapidinho agora. Já está no The Flash. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas. Vou tentar passar brevemente elas. Eu posso falar com elas depois, por causa do tempo. Então, eu acho que a gente precisa ter critérios muito claros para correção, transparentes. Quando os alunos chegam, por exemplo, no 6º ano, eles têm, às vezes, contato com 10 professores diferentes, e cada um usa um critério diferente. Do 6º para o 7º, ele muda de professor de matemática. Do 5º para o 6º, ele muda da pessoa de matemática. E os critérios são diferentes. Então, a gente precisa deixar claro quais são os critérios. O que a gente vai avaliar, o que a gente vai... A gente precisa tomar muito cuidado com os comandos. Quando eu passo esse item para as pessoas falam assim, que legal. Como se o estudante fosse... O estudante fez o que foi pedido. Ele encontrou o X. Ué, ou não? Ele não encontrou, não? Então, a gente precisa ter comandos. Se a gente quer a resposta, calcule. Ou a gente coloca efeito justifique. A terceira dica. E aí tem um pouco já deixando um caminho já para a fala do Gabriel. Diversifique instrumentos e momentos. Gente, às vezes a gente está mal. A gente não está legal naquele dia. E se aquela prova vale sua nota toda, né? Imagina como isso é complicado. E aí, observem esse gráfico. Se a gente diversifica momentos, eu acho que a gente consegue fazer uma leitura melhor do processo. E se a gente diversifica instrumentos, a gente consegue um instrumento com mais equidade, né? Eu acho que a gente, inclusive, precisa olhar um pouco para a questão das provas adaptadas, nas adaptações na inclusão em relação à avaliação. É onde eu estou olhando um pouco agora, começando a olhar. Bem, utilize a avaliação formativa. Eu não gosto da divisão colocando a diagnóstica como outro tipo de avaliação. Eu uso muito a divisão de Portugal, do Domingos Fernandes, que pensa em 2 tipos de avaliação. Ou a avaliação formativa ou ela é somativa. Se ela é usada para transformar a aprendizagem, promover a aprendizagem do professor ou do aluno, regular a aprendizagem, fornecer bons feedbacks, é formativa. Se ela é usada para ter uma nota, informar sobre como você está e acabou por aí, ela vai ser somativa, independente de em que período ela aconteça. Ok, é um pouco da Joe Boiler, do livro, tem um pouco de consonância com o que eu estou falando. Bem, aqui tem um resuminho. Eu queria só fazer um comentário muito importante que eu acho. Somativa avalia a aprendizagem, formativa avalia a aprendizagem, mais ou menos como eu falei, eu posso falar isso depois.
Mas eu queria chamar a atenção sobre o referencial. Observem a palavra ipsativa e, do outro lado, normativa. O que significa isso? As duas têm que ter critérios. Então, a avaliação formativa não é você passar um trabalhinho sem critério nenhum. Você precisa saber como você vai avaliar, o que você vai querer fazer com aquela atividade. Ok? As duas têm critérios. Uma é normativa. Você compara o aluno com o outro. E aí, eu quero um comentário até para os colegas que pesquisam a área de inclusão. Eu não acredito que provas somativas possam ser inclusivas. Eu não acredito. Eu não acredito que prova adaptada, de fato, vai ser inclusiva. Eu sei que é muito forte dizer isso, mas eu acho que quando a gente se incomoda porque a gente pensa num critério de avaliação que compara com o outro. O professor fica incomodado, às vezes, de fazer as adaptações que é necessário, porque ele está numa consciência de que aquilo só faz sentido em comparação com o outro. Porém, a avaliação formativa ela é ipsativa. Esse termo que é muito usado em Portugal diz que você tem que comparar o aluno com ele mesmo. Não faz sentido você comparar um ser considerando sua individualidade, suas características, com outros seres. Mas isso é um rompimento muito profundo na avaliação. Acho que a gente precisa pensar sobre isso. E aí eu acho que faz todo sentido a inclusão, né? Olha, uma pesquisa bem interessante sobre os impactos da avaliação. Instrução direta é a própria aula. Eu queria que vocês observassem como a reprovação impacta negativamente na avaliação. Feedback é bem avaliado e tudo mais. Dica 5. Está acabando. Essa aqui é um pouco inspirada na Regina Buriasco, orientadora do Gabriel. Ela esteve na minha banca de doutorado. E a Maria Tereza Esteban. Eu queria que vocês olhassem, não sei se dá para ver por causa do 8 aqui, essa imagem não está legal. A pergunta é, esse aluno sabe alguma coisa? O que ele fez, ou ela fez, né? Alguém já sabe? Tem ideia, não? Então, sabe a ideia do vai um, que às vezes a gente ensina, e não ensina por agrupamento, reagrupamento, a gente não olha a questão da ordem, às vezes só vai um, vai um. Então, ele soma 3 mais 7 e acha 10. Ele deixa 9 e vai 1. Vê se não faz sentido. Tanto a Regina quanto a Tereza, elas defendem que a gente pensa na avaliação como uma investigação. E agora, para encerrar. Uma professora do Ensino Fundamental 1 fez um ditado com a turma. Olha as palavras do ditado. Criança, amigo, escola, brincar, correr, rato, mochila, caminhão. E aí, corrigindo lá as questões e tal do ditado, um aluno apresentou isso aí. Alegre, próximo, particular, muito, exercício, sujo, espaçosa e grande. Então, ela inicialmente deu 0. Assim, deu 0 não, ela pensou o que vai fazer com ela. Aí ela levou para conversar com os colegas na sala dos professores. Ela investigou. E aí, ela lembrou e identificou que ela tinha feito uma atividade de adjetivar os nomes. A criança não prestou atenção, ouviu a palavra e escreveu um adjetivo sobre ela. Ou seja, uma tarefa muito mais difícil. Investiguem. Nós precisamos investigar. E a última reflexão, a gente vive uma questão de uma dicotomia na escola, né? Que o erro significa não saber. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Muita gente que erra ainda sabe. E tem um potencial ali. A gente precisa valorizar isso com os nossos estudantes. Eu acho que assim as coisas vão ficar um pouco melhor. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, professor Rafael, pelas reflexões que foram aqui apresentadas para a avaliação. E nós vamos agora ouvir o professor Gabriel dos Santos e Silva, que fará a sua apresentação também sobre esta temática de avaliação. Bom dia ou boa tarde, né? A depender do horário. Eu imagino que estejam um pouco cansados, talvez com fome, ainda mais com o Rafael falando de macarrão, ativa um pouco o estômago da gente. Então eu prometo ser breve, porém eu tenho coisas que eu considero que são importantes a serem ditas.
Eu trouxe um título alternativo ao título da mesa, denominei a apresentação como avaliação da aprendizagem em matemática e alguns instrumentos. Eu vou dar um foco maior em instrumentos de avaliação nessa fala, mas eu quero modificar um pouco a pergunta da mesa redonda de o que queremos provar com a avaliação, para, na verdade, o que queremos fazer com a avaliação, né? Existe um teórico, isso vai aparecer num slide, a gente pula depois, que é o Philippe Mirier. Ele diz que a obsessão do termômetro nunca fez baixar a temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu imagino que o Rafael está com febre, eu vou lá, meço a temperatura, deu 40 graus, passam 5 minutos, eu meço a temperatura, tem 40 graus, passam 5 minutos, eu meço a temperatura, tem 40 graus, isso não baixa a sua febre, né? Isso só me informa sobre a febre. E no ensino de matemática particularmente, nós temos essa tendência a medir a temperatura e nada fazer com ela. Então, damos uma aula de matemática, saímos dizendo, meus alunos não sabem somar fração. E damos a próxima aula de matemática e saímos dizendo, meus alunos não sabem somar fração. E a obsessão com a avaliação e com o fracasso, de certa forma, desses estudantes, não faz com que a temperatura baixe, né? Alguma solução deve ser possibilitada a partir dessa medição da temperatura ou até mesmo da avaliação. Tá? Eu sou Gabriel dos Santos e Silva, sou da Universidade Federal do Paraná e coordeno, junto com a professora Regina Buriasco, o grupo de estudo e pesquisa em Educação, Matemática e Avaliação, e estou aqui representando o meu programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Tá? Então, o grupo de estudo e pesquisa em Educação, Matemática e Avaliação segue aí desde 2000 estudando, investigando a avaliação de sala de aula, né? O nosso grande objetivo é investigar a avaliação dos professores, investigar práticas avaliativas. Eu deixo aqui também o link para o nosso grupo, né, onde nós temos as dissertações e teses produzidas, os artigos também e algumas outras informações sobre nós, né? Eu estou nesse grupo desde 2009, ou seja, há 15 anos que eu trabalho com avaliação e há 10 anos com formação de professores em algumas universidades do Paraná. Comecei na Universidade Estadual de Londrina e agora estou na Universidade Federal do Paraná, né? Na Universidade Federal do Paraná, eu coordeno um projeto que se chama o uso de instrumentos de avaliação na formação de professores de matemática. Basicamente, a nossa proposta é trabalhar com professores de diversos municípios, né? Londrina, Curitiba, Cascavel, até em Licungo, no Moçambique, diferentes instrumentos de avaliação alternativos à prova escrita. Então, a ideia é, vamos pensar em instrumentos novos, coisas distintas que o professor pode fazer em sala de aula, vamos levar para essas escolas e vamos ver o que os professores entendem a partir dessa implementação. Então, é isso que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Tá? Então, quando a gente fala em avaliação, algumas palavras, algumas ideias surgem, né? E a primeira delas, eu imagino que seja verificar o que o aluno sabe, né? A gente tem essa tendência um pouco imediata, né? De pensar que avaliar eu vou conseguir verificar o que o outro sabe. E imagino que as apresentações anteriores já deixaram isso bem posto, né? Um acerto não implica aprendizagem diretamente, assim como um erro não implica diretamente uma não aprendizagem ou um não saber, né? Pensamos também em prova. Rafael já esclareceu que avaliação e prova são coisas distintas, embora na escola seja usual, né, chamar a prova de avaliação, a gente entende a avaliação como uma coisa mais contínua, né? Uma outra coisa que pode aparecer é medir conhecimentos, e aí a gente entra numa ilusão muito maior, né? Conhecimento a gente não consegue medir, eu não tenho nem acesso ao conhecimento do outro, que dirá medir esse conhecimento. Mas isso pode estar presente aí nas nossas concepções, né? Testar o outro, enfim. Existem certas expressões, né, que a gente pode usar aí para falar de avaliação. Eu vou trazer aqui duas concepções que são as que eu trabalho, né, mas especificamente a que eu adoto é a avaliação da aprendizagem. Então, a Buriasco, ela vai diferenciar a avaliação do rendimento da avaliação da aprendizagem. A avaliação do rendimento é aquela feita no final do período, quando não há mais possibilidade de mudança. Então, depois de ter feito todo o processo de ensino, todo o processo pedagógico, o professor faz uma avaliação e depois nada mais se pode fazer com ela. Por exemplo, estou trabalhando com frações,
Se o meu estudante tirou 3, é esse 3 que o define em relação às frações. Ele não tem outra oportunidade ao longo do semestre, ao longo do ano, de me mostrar que sabe frações, embora existam oportunidades de que ele aprenda naquele semestre, naquele ano, ou em momentos futuros, né? Então, é uma avaliação pontual, se refere aí ao produto, né? Enquanto a avaliação da aprendizagem, ela se refere ao processo, ela é contínua, ela tem a possibilidade de retomada da aprendizagem. Alguma coisa se faz com a avaliação, e por isso a minha pergunta, né? O que fazer com a avaliação, né? Bom, pensando na avaliação da aprendizagem, eu entendo que a avaliação ela tem que ser tomada como uma prática de investigação, e eu vou mostrar alguns exemplos de instrumento que evidenciam isso. O que é uma prática de avaliação como prática de investigação? A avaliação é um processo em que o professor busca conhecer o que o estudante sabe, ou pelo menos obter indícios do que o estudante sabe, né? Pelo menos ter pistas do que aquela criança, do que aquele aluno, do que aquele adulto sabe, né? A partir de ações projetadas ou planejadas. Então, a avaliação ela é intencional, né? Ela é intencionada, ela tem uma motivação, um planejamento e uma projeção, né? Avaliação como oportunidade de aprendizagem. Essa é a segunda característica que, para mim, a avaliação deve ter, né? Assim como todos os outros elementos do ambiente escolar, a avaliação ela tem que ser mais uma oportunidade para que os estudantes aprendam. Então, assim, a gente defende alguns instrumentos de avaliação, né, que são alternativos à prova escrita. E alguns professores olham para esse instrumento e falam, nossa, mas aí o meu aluno vai chegar em casa e vai estudar essa coisa. E eu digo, poxa, que bom, né? Eu não entendi por que você está achando isso ruim, né? Se a avaliação ela se constitui uma oportunidade para que as pessoas aprendam, ela cumpre o seu objetivo principal, né? Que é ser formativa, formar a outra pessoa, né? E aí é importante, eu ouvi isso na reunião ontem da comissão científica aqui do evento, né? Essa frase, colocar intencionalidade na nossa prática. Essa é uma frase que é muito importante para pensar a avaliação como oportunidade de aprendizagem, né? Porque qual intencionalidade eu preciso colocar na nossa prática? A de que os alunos aprendam. Esse é o grande objetivo. E a avaliação deve concorrer para esse objetivo, né? Ela deve auxiliar e se constitui mais uma oportunidade para que os estudantes aprendam. Bom, falando de instrumentos de avaliação, né, que é o grande foco das minhas pesquisas atuais, eu trago aqui um autor que se chama Hadi. Ele vai dizer que qualquer instrumento pode pertencer à avaliação da aprendizagem, né, ou avaliação formativa. Porque o que é formativo não é um instrumento, mas é o uso que o professor faz dele. Vejam, qualquer coisa que vocês estudarem em educação matemática, aprenderem, né, e forem implementar nas suas salas de aula, só vai ter sucesso se a sua prática for uma prática formativa, né? Se a sua prática for intencional. Tudo gira muito em torno da sua ação e da sua decisão. Eu posso pegar um instrumento que é extremamente tradicional, a prova escrita, por exemplo, e transformá-la em formativa. Assim como eu posso pegar um instrumento muito legal, a carta para a tia, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e fazer daquilo um instrumento apenas de verificação, algo que não gera possibilidade de mudanças, que não traz nenhuma formação para aqueles que estão fazendo uso daquele instrumento de avaliação, né? Então, isso aqui é muito importante. O que é formativo é a decisão de pôr a avaliação ao serviço de uma progressão do aluno, né? E não o instrumento em si. Até porque ele não tem vida própria, né? E é importante a gente pensar sempre em matemática, né, sobre a importância do registro. O registro escrito, principalmente, né? Essa é uma coisa que envolve muito a sala de aula de matemática, que é a necessidade do registro escrito. Por mais que a gente tenha um movimento bem interessante de pessoas que trabalham, né, com cálculo mental, pessoas que trabalham com a oralidade, com instrumentos que são orais, né? A gente sabe o quanto o registro é importante para a matemática. Então, é nos instrumentos escritos que a gente consegue ter informações sobre o que os alunos sabem, né? Ou, pelo menos, indícios do que os alunos sabem. Então, eu tenho trabalhado particularmente com 4 instrumentos de avaliação. Um deles eu não ia trazer aqui, porque ainda está em processo de avaliação em uma revista, que é o Carta para a Tia.
Mas a gente tem trabalhado, então, com a prova escrita com cola, ou prova com cola, para os mais íntimos, prova escrita em fases, também conhecida por prova em fases, o vai e vem e a carta para a tia. O único que eu não trouxe para essa apresentação de hoje foi o vai e vem, porque ele é um instrumento que a gente tem usado mais do ponto de vista da formação de professores, e os seus resultados ainda são incipientes, né? A gente ainda está falando muito da formação inicial, e a gente não levou ainda para a escola na educação básica, mas seria um movimento interessantíssimo se a gente pudesse trabalhar o vai e vem na educação básica. Mas eu não trouxe, indico que aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, acessem o site do nosso grupo, né? Porque lá nós temos alguns artigos produzidos a partir do vai e vem. Então eu vou começar com a prova escrita com cola, né? A prova escrita com cola, ela é um instrumento de avaliação que muitos professores afirmam que já fizeram na sua sala de aula, né? Eu já permiti cola, eu já permiti consulta e etc, né? Também é um instrumento que gera certo frenesi quando a gente fala dele, porque a gente vai falar de cola na escola, a gente tem professores que se revoltam, gestores que se revoltam, pais que nos questionam, né? Mas a gente está tentando aí subverter o uso da palavra cola. Porque quando a gente fala em prova com cola, né, a gente está pegando um elemento da avaliação que é real na sala de aula, a cola, né? Eu não estou partindo do pressuposto de que todo estudante é trapaceiro, mas eu também não estou sendo ingênuo de achar que a cola não existe. A cola está lá. E quanto mais a gente tenta coibir, mais sofisticada ela fica. O professor dá um passo, a cola dá 15. Né? E a gente está sempre perseguindo a cola de uma forma muito zelosa, né? Há professores que ficam ali, tem aquele vídeo, não sei se vocês viram recentemente no TikTok, o professor que apaga a luz e ele vê que os celulares acesos dos seus estudantes, né? Então a gente persegue a cola como, enfim, né? Como se ela fosse a grande vilã da educação, né? E da avaliação, quando na verdade ela pode ser aliada do professor. Então a ideia é trazer a cola para o lado do professor. Então eu não vou só dizer para os alunos, pode trazer cola. Eu vou valorizar a cola que o aluno traz. Então eu vou dizer assim, para cada questão que o aluno acerta, já que a nota ela tem um grande papel dentro da escola, né, eu vou dar 1 ponto. Mas se tiver algum indício na cola que te ajudou a acertar aquela questão, eu te dou 2 pontos. E aí os alunos precisam preparar a cola pensando, o que será que o professor vai colocar nessa prova, né? E aí fica interessante, aqui eu trouxe um exemplo de cola, né? Eu sempre escaneio, porque eu preciso dar um zoom gigantesco para ler o que os alunos trouxeram, né? A gente sempre faz em folha de A4, frente e verso, num espaço limitado. A ideia é limitar, não é consulta, porque a consulta ela pode ser ilimitada ao caderno, né? Em termos de espaço. A ideia é que os alunos façam escolhas. Você tem que fazer escolhas, então você está estudando. A gente fez um estudo recente, né? Perguntando, isso está publicado na Educação Matemática em Revista. A gente perguntou para os alunos como que eles preparavam as colas. E a gente dividiu em 3 momentos, né? O primeiro que eles tinham contato com o conteúdo, ou com o livro, em que eles faziam diversas leituras, isso são falas dos alunos, que foram agrupadas, né? Faziam diversas leituras do texto, do livro-texto, grifavam trechos importantes, trechos que poderiam ser utilizados pela professora para compor a prova. Então, veja, eles tentam imaginar aquilo que é importante no conteúdo. Porque há uma máxima na avaliação, né, que é assim, a gente avalia o que é o importante, ou é importante e por isso a gente avalia? Na verdade, as coisas se inverteram um pouco, né? O professor fala, presta atenção nisso aqui, porque cai na prova. E aí vira importante para o aluno. Não é importante, e aí por isso eu vou usar na minha avaliação, né? Eu vou trabalhar aquilo do ponto de vista da avaliação da aprendizagem. Não, eu estou fazendo você achar que é importante porque cai na prova. Seja a minha prova ou vestibular. Muitos professores dizem, atenção, muita atenção nesse conteúdo que cai no Enem. Isso aqui cai no vestibular da UEL, da UFPR, né? Enfim, da sua região aí. E isso chama atenção para os alunos porque é importante. Então, quando eles pensam, o que será que meu professor considera importante? É nesse momento que a síntese para a cola, ela ganha um aspecto fundamental. Depois, a seleção, né, como eu disse, então imaginar o que a professora considera importante. Alguns buscaram em dicionário palavras conhecidas,
foram para além do texto, fizeram um mapa conceitual, isso chamou bastante atenção da gente, né? Pessoas que fizeram um mapa conceitual para estudar o assunto ali. Mais recentemente, eu reapliquei esse questionário com os meus alunos, e houve alunos que usaram o chat GPT para fazer a cola, e isso não está nesse artigo porque não estava previsto, né? Mas veja que há estratégias, né, e que vão se sofisticando cada vez mais, que são estratégias de estudo, ou seja, eu estou levando o meu estudante a aprender, né? E o que é mais engraçado é que muitos deles relatam que chegou na hora da prova não precisou da cola, né? Eles usavam mais a cola para ver se tinha indício ali para, né, para poder resolver a questão. Mas muitos deles não precisavam, né? Quem nunca, né? Fez a cola e não precisou. Quer dizer, eu pelo menos já passei por isso. E por fim, as estratégias para a organização da cola. Uns faziam coloridinho, outros usavam esquemas, outros digitavam primeiro, né? Enfim, há aí diversas estratégias. Temos a prova escrita em fases. O que é a prova escrita em fases? Como o nome já sugere, né? Ela é feita em várias fases. Então, o professor aplica a prova um dia, e em outro dia combinado com os estudantes, devolve a prova para que os estudantes possam refazer, para que eles possam repensar suas resoluções, complementar, fazer as que estavam em branco. E aí o professor, entre as fases, pode fazer ali uma intervenção ou não. Não do tipo, está errado, repensa isso aqui, mas uma pergunta, né? Por que será que 3 mais 7 aí está dando 11? Né? Alguma coisa nesse sentido que possa ajudar os estudantes. Essas intervenções são opcionais. Aqui eu trago um esqueminha que a gente tem utilizado para falar da prova em fases, né? Então, há a preparação da prova, os alunos resolvem. O professor faz intervenções ou não, por isso a caixa é tracejada. Vai para a segunda fase, o professor faz intervenções ou não, e assim segue até a fase enésima. Isso pode ser feito, gente, como lá na Holanda tem sido feito, apenas em 2 fases, porque tem muitos professores que falam, eu não tenho disponibilidade, não tenho tempo, não tenho muitas aulas, não tem problema. 2 fases, né? Dê a oportunidade de que o estudante reveja, repense as suas estratégias de resolução, para que isso se constitua uma oportunidade para que ele aprenda, né? É essa a ideia da prova em fases. Já temos bastante publicação aí envolvendo a prova em fases, né? Inclusive o Rafael relatou que lá no Rio de Janeiro eles fizeram também um trabalho recentemente. Já temos trabalho no Mato Grosso do Sul, está para sair um lá do Moçambique também, e em diversas instituições do Paraná. Aqui eu fiz na minha tese, né? Isso é só para mostrar para vocês que não é porque os estudantes conhecem as questões que eles vão gabaritar tudo, né? É um mapa colorido que eu fui fazendo na minha tese de doutorado com a prova em fases. Cada linha de cada quadro representa um aluno, e cada coluna representa uma questão. Então, na primeira fase, veja que tem muitas questões em branco. O cinzinho ali é só quando o aluno grifou uma palavra, fez um círculo em alguma coisa, mas não resolveu. Então, ela não está em branco, mas também não está resolvida. Vermelho é incorreto, amarelo parcialmente correto, e verde correto, né? E ao final da 8ª fase, depois de um ano de trabalho com esses alunos, o mapa ficou mais esverdeado, mas não completamente, né? Então, aí isso me diz muitas coisas, mas não temos muito tempo para isso, então leiam a minha tese se vocês quiserem. Se não quiser, tem artigo também, a tese é longa. Bom, e por fim, o Carta para a Tia, né? O Carta para a Tia é o experimento mais recente que a gente fez. Uma professora do município de Apucarana pediu para os seus alunos escreverem uma carta para a sua tia, contando o que eles aprenderam em matemática naquele bimestre, ou naquele mês, não me recordo. E aí e eram números inteiros, tá? E aí eu trouxe um recorte aqui de três cartas e mais uma no final que não tem a ver com esse recorte, só para mostrar para vocês que apareceu uma coisa que nem eu nem a professora imaginávamos. Essa criança diz assim, oi tia, eu vou te contar o que eu aprendi na escola em matemática nos capítulos 2 e 4, uma forte referência à apostila, né? Eu aprendi sobre números inteiros, eu descobri que todos os números são inteiros, até os abaixo de 0. A professora falou, opa, não é bem assim. E ela não imaginava que os seus alunos tinham concepções sobre números inteiros diferentes daquela que ela trabalhou em sala de aula. Olha esse. Nessa carta eu vou falar sobre o conteúdo das aulas de matemática da professora Milene. Nós estudamos o capítulo 2 sobre números inteiros, também chamados de números naturais. Temos mais uma. Os números inteiros tradicionais você já conhece, que são os 1, 2, 3 e por aí vai.
mas os negativos conhece? Os números negativos são os... Tarará, né? Como os números positivos, eles também são infinitos, né? Então, veja, os alunos revelam nessa informalidade de conversar com a tia, de tentar falar sobre uma definição que é importante, né, que a professora considera importante, que a escola ali, naquele momento, considerava importante, ao falar para a tia, isso acabou revelando algumas compreensões que divergem daquela que a professora trabalhou em sala de aula. Então, a professora fez uma intervenção imediatamente na aula seguinte para dizer, gente, ó, vamos recapitular aqui o que são números inteiros. Se dependesse só da apostila, não tinha uma pergunta lá, o que são números inteiros, né? Mas acabou que esse instrumento revelou coisas, né? Essa avaliação se constituiu uma prática de investigação. E, por último, né, a Emily escreveu assim, eu nunca fui bem em matemática, falando para a tia dela, pois sempre tinha alguma distração nas provas, e então eu não conseguia me concentrar para fazer as operações. Mas, entre tudo isso, sempre gostei das aulas, né? As aulas dela são sempre leves e engraçadas, ela explica muito bem todos os conteúdos e também sempre ajudando a resolver os exercícios. Mas, como eu disse de início, eu preciso de concentração em provas, e pensar que eu só tenho 40 minutos para fazer as provas semanais me apavora muito. Veja, a aluna está confidenciando para uma tia imaginária, ou melhor, para a professora, né, que ela não se dá bem com provas. E nesse instrumento de avaliação, ela mostrou muitas coisas, sem tempo limitado, porque foi feito em casa, com acesso à consulta, que foram mais importantes para a professora do que seria uma prova corretinha, com todas as operações certinhas, né? Então, esse instrumento ele me dá condições de ler coisas, né, de ver informações sobre os meus alunos que vão além do conteúdo, das operações e dos seus erros, né? Só reforçando aqui que tia é a tia familiar, né? É um parente. Alguns escreveram para a mãe, outros para o primo, né? Enfim, mas a proposta era uma carta para a tia, não é a tia professora até, né? Paulo Freire aí, professora assim, tia não, né? Bom, e para encerrar minha fala, qual é o grande desafio, na minha opinião, para os professores que ensinam matemática, né? É utilizar os dados ou as informações obtidas na avaliação para efetuar mudanças nas suas práticas pedagógicas em prol da aprendizagem de seus estudantes. Se a avaliação não modifica a sua prática, algo de errado está acontecendo, né? O mais importante é que o momento de avaliação seja mais um ambiente favorável para que todos aprendam, professores e estudantes. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas reflexões. Bom, nós estamos com um tempo muito avançado. O que nós vamos fazer? Nós temos 2 colegas aqui da comissão organizadora que estão com post-its, e a nossa sessão de debate ela não vai acontecer agora, mas vocês poderão deixar perguntas, e essas perguntas depois serão, vamos ver uma dinâmica, uma forma de poder respondê-las. Então, por conta do horário, nós não teremos um momento de debate, mas teremos essa forma de interlocução por meio das perguntas. Temos aqui uma colega com post-its, também na outra lateral da mesma forma, para que possamos anotar as nossas perguntas. O Rafael lembra, né, os nossos palestrantes também disponibilizaram os seus endereços eletrônicos, né, os seus e-mails, e questões mais particulares que queiram compreender um pouco melhor as investigações, os trabalhos que estão sendo por cada um deles desenvolvidos, né, poderiam ser enviados por e-mail. E para a gente encerrar, eu queria apenas, né, assim, no breve comentário da riqueza das apresentações que nós tivemos, né, e um elemento parece que ficou bastante forte das 3 falas, que é a importância do professor, né, seja na formação inicial, em processo de formação continuada, ou mesmo se ele não estiver, né, inserido em programas específicos ou de formação inicial e continuada, mas um constante processo de reflexão sobre a sua prática e sobre os processos de aprendizagem dos seus estudantes. Um dos lemas que o programa Mentalidade de Matemática traz, né, que é a ideia de mentalidade de crescimento, as 3 falas me trazem que a avaliação tem que ser utilizada como uma possibilidade de, primeiro, do estudante autoavaliar-se, ele autorregular os seus processos de aprendizagem, ele desenvolver os seus processos metacognitivos
nessa perspectiva de entender onde eu me encontrava e onde eu me encontro no processo de aprendizagem. E isso é o papel da avaliação, ajudar a pensar como eu posso aprimorar aquilo que eu ainda não desenvolvi, como eu posso consolidar e ter clareza, certeza de que eu desenvolvi uma determinada habilidade, uma determinada possibilidade de resolução. Então, a avaliação deve estar sempre para fazer com que os estudantes possam avançar nas suas aprendizagens e acreditar, né, no seu potencial, na medida em que eles vão tendo feedbacks, né, e aqui isso foi algo muito importante, seja o Gabriel que falou por último, né, em 3 modelos de avaliação, que eles possam estar sempre recebendo um feedback apropriado, no tempo certo, da forma adequada, que comuniquem, né, esse feedback a cada um dos estudantes, aquilo que eles já consolidaram e aquilo que eles precisam aprimorar. Então, é somente, né, quando a gente usa uma prática avaliativa que favorece isso, os estudantes podem melhor se monitorarem e se desenvolverem. Agradecemos, né, aos nossos 3 expositores e continuamos desejando a todos, né, ótimas reflexões ao longo do dia de hoje e de amanhã.